Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar com um ponto no ouvido. Porque a minha mediunidade não é muito boa, então com esse ponto eu consigo ouvir melhor os amigos espirituais. Hã? É que está em sintonia com a espiritualidade superior. Ah. Não, não, já está gravando. Ô, Adila, não complica não, Adila. Vai, faz favor. Pessoal, então vamos lá. Vamos dar início então ao nosso trabalho do Coen. Vamos fazer nossa oração, pedindo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, que ilumine a nossa casa, nos ilumine, nos encha de amor, de carinho, de esperança, de disposição, para estudarmos a mediunidade, compreendermos um pouco melhor esse fenômeno que sempre nos cercaram na humanidade. Tenhamos a condição de estudar, compreender cada vez mais, para sermos fiéis servidores. Que assim seja. Bom, nós estávamos vendo a aula passada, né, sobre essas algemas seculares. Ô, Ágila, você apagar a luz de cima lá, porque aí fica, não reflete tanto para... o que acontece aqui, né? Então, né, esse slide a gente até já falou na semana passada, semana retrasada. É sobre o vínculo que se forma entre obsessor e obsidiado. E esse vínculo é forte de acordo com o tipo de relacionamento e o tipo da obsessão que se formou. Então não dá para a gente esperar que de uma hora para outra esse vínculo se rompa definitivamente. Então o que o André Luiz está falando nessa parte aqui é que isso precisa ser... essas algemas precisam ser desgastadas, precisam ser indo sendo tiradas aos poucos, né? Até que as pessoas percebam que não precisam mais dessas algemas. E com isso, né, essas algemas não precisam mais daquele vínculo de relacionamento ruim de um para com o outro. Quando a gente consegue perceber isso, aí você muda essa situação. E a gente tem que sempre lembrar que numa situação de obsessão é ruim para ambos os lados. Mesmo o espírito ou a pessoa que está obsediando, que quer aquela obsessão em decorrência de uma vingança, ela sofre, ela continua sofrendo. Principalmente o espírito. Se ele está desencarnado e ele lembra da situação que ele passou e ele não quer esquecer, aquilo lá machuca ele. Então, se ele sofreu, por exemplo, um ferimento sério, ele fica tão fixo naquilo que ele vai sentir aquele ferimento, ele vai sentir as dores do ferimento, porque ele não quer esquecer isso para ele poder dar prosseguimento à vingança dele. Então, por isso que vai demorar. É o convencimento de ambas as partes do que está acontecendo, o esclarecimento e mostrando aos poucos o caminho para se libertar dessa situação. Aí eu volto lá atrás, né, que a gente sempre fala aqui no centro, a importância do perdão. Se eu perdoo, eu não vou criar esse tipo de vínculo. Se eu perdoo o próximo, e eu perdoo a mim mesmo, eu também não crio esse tipo de vínculo. E aí dificilmente eu vou cair num processo obsessivo. Mas eu preciso trabalhar a mim mesmo, trabalhar o meu interior, trabalhar as minhas convicções, os meus modos de pensar, as minhas atitudes, os meus pensamentos, o que eu falo. Eu tenho que trabalhar porque eu sou responsável por isso. Né? Então isso vai depender, para acabar com esse processo,
de um esclarecimento de ambas as partes, para que uma das partes, pelo menos, tome uma atitude mais incisiva e que rompa esse elo de ligação entre essas pessoas. Pode ter. Mas eu não lembro onde, que é o seguinte, é comigo, né? Eu encarnada com desencarnada, eu perdoo. Mas se romper de todo o que vem de lá, pode fazer até com que eu se encarne. Que esse perdão não é perdoei e acabou. Não. O processo é meu. É isso? O processo de rompimento dessa, é o que ele está falando aqui. O processo para quebrar esse elo, esse vínculo, não se dá de uma hora para outra. Eu perdoei, mas vai levar um tempo. Mesmo para você conseguir perdoar, depois que você entrou nesse processo obsessivo, ele não é instantâneo. Não é assim, entendi, perdoei. Ele não vai ser assim. Ele não é racional. Pura e simplesmente. Ele tem um sentimento envolvido. E esse sentimento é que tem que mudar. Então não adianta eu racionalmente falar, não, eu tenho que perdoar, porque senão nunca vou ficar livre dessa situação. E aí eu falo, da boca para fora, eu perdoo. Mas o sentimento continua ali. Se eu ainda mantenho o meu sentimento de culpa em relação ao que eu fiz para o outro, se eu mantenho o sentimento de que eu não mereço ser ajudado, eu vou continuar ainda sendo alvo dessas percepções. Tá? Então, o processo obsessivo, você não pode afastar de uma vez esses espíritos, porque aquele encarnado vai sentir falta. Se chega ao ponto do desencarne, aí é caso a caso. Tem que ver cada caso. Não dá para poder bater o martelo, assim, afastou, morre. Não, não é assim. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho mais até o final dessa parte aqui sobre essa questão do desligamento aí da separação. Tá? Então aqui nós terminamos nesse slide e aqui o André Luiz continua por uma questão muito importante aqui. Ele vai fazer uma pergunta para o Alexandre. Né? O que o André, então, vendo essa situação e ouvindo o que o Alexandre falou a respeito, né, de quebrar o elo, o vínculo, né, ele perguntou se o desequilíbrio da mente poderia acarretar a enfermidade do físico. A resposta dele foi bem tranquila. Sim. E é lógico. Né? E aí ele complementa, né, que as intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. O que a gente já conversou aqui. Nós sabemos, isso já foi comprovado pela ciência terrena, médica terrena, que as doenças são psicossomáticas. Psíquico, por quê? Porque elas nascem na mente. Somática, porque elas vão se refletir no corpo físico, no soma. Deve ser por conta das vibrações mesmo que ocorrem, que alteram toda essa estrutura de homeostase do corpo. Então vamos lá um pouquinho mais de ciência aí que a gente está estudando nesse assunto, que é muito importante. Inclusive, este livro está sendo base de estudo pelos médicos, da Associação de Médicos Espíritas do Estado de São Paulo, aonde eles estão estudando o quê? O que o André Luiz, o que o Alexandre fala aqui sobre essa relação espírito e doença. Né? Então, o que acontece? Como que acontece isso? A vibração, o pensamento, né? Quando a gente tem um pensamento em alguma coisa, pensamento negativo, de raiva, de ódio, de tristeza, de impotência, de qualquer pensamento negativo. Ele é responsável por emitir para as nossas células vibrações que vão, o que eles chamam, aqui eles estão chamando, na epigenética, de modulação do RNA mensageiro, a nível da membrana celular. Então, o pessoal achava que estava tudo na informação no núcleo.
né? Por isso que eles falavam do genoma, fizeram o levantamento do genoma e não conseguiram explicar a totalidade do que eles queriam. E agora eles estão percebendo o quê? Que existe uma modulação. Essa modulação é o quê? As vibrações vão emitir para cada célula, vibrações que vão fazer desencadear um RNA mensageiro que vai levar a informação para o núcleo, e essa informação para o núcleo é que vai disparar a ação dos cromossomos. Então, isso tudo no pensamento. E nós, espíritas, sabemos que a fonte do pensamento está no espírito. Então, é uma questão espiritual. Não é só física. Mas acontece muita coisa com a gente. Nós temos muitas influências. Temos muitas influências. Temos muitas coisas que acontecem com a gente no dia a dia. Nós temos influência também das questões físicas, da alimentação, da exposição a poluentes. Temos sim. Mas engraçado. Por exemplo, vamos lá, exposição a poluentes. Quem mora em São Paulo, todo mundo está exposto ao poluente atmosférico. Da mesma forma, morando a grande quantidade da população. Mas nem todo mundo adoece. Da mesma forma. Então, apesar de nós termos também as influências físicas do meio, a questão psíquica ela é muito forte no homem. Ela é muito forte. Ela é o que prepondera nessa situação. Então, é muito importante a gente estar pensando positivamente. Vou viver num mundo ilusório? Não é mundo ilusório. Nós vamos viver num mundo consciente, de uma fé raciocinada. E, coincidentemente, hoje eu fui fazer uma oração lá em casa, abri o Evangelho e caiu aquela tríade, né, que é a fé, a caridade e a esperança. São as três irmãs. E que eu vou ter esperança se eu tiver uma fé raciocinada em Deus. Em Deus. Se eu confio realmente, se eu tenho fé em Deus, e eu sei que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? E que Ele é justo, por que eu tenho que me afobar? Então, primeiro, eu tenho realmente essa crença, essa fé minha é baseada nesse princípio. Eu realmente acredito em Deus? Eu realmente acredito que Ele seja onipresente, onipotente e que vai me dar bom, perfeito. Então, se eu acredito nisso, eu sei que Ele vai me dar as melhores oportunidades para eu desempenhar nessa vida. As melhores situações para que eu possa crescer nessa vida. Então, isso, eu baseio minha fé nisso. O planeta está um caos. Como é que você quer que eu tenha esperança? É lógico, se a gente tiver esperança nos homens, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Dá para a gente apontar um homem perfeito que está encarnado aqui, que possa ser o nosso líder e que vai resolver o nosso problema? O mais perfeito que teve, ele veio, nos deu as lições, mas não resolveu o problema de cada um, não. Porque compete a cada um de nós resolver os nossos problemas. Sim. Mas deixou-nos falar e eu conheci o mundo. Sim. Que nós também conhecemos. Se a gente quiser. A receita do mundo, ela faça, exatamente. Então é isso. Se a gente acredita nisso, se a gente tem essa fé, nós vamos ter a esperança, porque nós vamos confiar nesse Deus que vai nos dar a oportunidade. E vai me dar os recursos para que eu, por mim mesmo, consiga superar as dificuldades que eu vou encontrar pelo caminho.
Certo? Eu tenho fé, eu tenho esperança, eu sei que a ação de Deus para comigo e para com os outros não se dá diretamente dele para comigo, mas que ele nos dá a oportunidade de sermos ferramentas da bondade dele através da caridade. Então, a hora que eu tenho fé, eu tenho esperança, eu vou fazer todo o meu possível para ajudar. E aí, por isso que essas três virtudes são irmãs. E aí eu vou fazer com amor. Com amor a Deus. E se eu amo a Deus, se eu amo o Pai, eu amo o Filho. Eu amo o Filho, os filhos desse Pai. Então, é isso que a gente precisa fazer. Né? Só assim a gente vai ter esse pensamento positivo. Para a gente poder superar, inclusive, as doenças que vão nos acometer, porque nós, ainda sendo imperfeitos, vacilamos nos nossos pensamentos, vacilamos no que a gente fala e no que a gente faz. Erramos ainda. Faz parte do nosso processo. O importante é a gente reconhecer, ficar atento, alerta, vigiar, para recobrar o equilíbrio o mais rápido possível. Quanto menos tempo em desequilíbrio nós ficarmos, menos sujeito nós estamos a essas modulações que nós vamos provocar a nível celular para que desenvolvam doenças. Quanto mais tempo eu fico com os pensamentos negativos, maior é a chance de eu ter um comprometimento do meu corpo físico. Tá? Ele vai explicar um pouco sobre isso. Né? Então, a intoxicação da alma, do pensamento, um processo obsessivo em que a pessoa está assimilando o pensamento de outros espíritos que querem que ele pense coisas negativas o tempo inteiro, isso vai comprometer o corpo físico. Sem dúvida, vai comprometer. Inclusive, intelectualmente, pode comprometer a pessoa. Né? Então, o desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas através desse processo. E a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal. O nosso perispírito está ligado ao nosso corpo físico, célula a célula. Então, nós, espíritos, quando nós emitimos uma vibração, nós emitimos a vibração pelo corpo inteiro. Obviamente, em determinados sentimentos, nós vamos colocar mais energia em determinados pontos do nosso organismo. Por isso que um sentimento recorrente vai desempenhar um desequilíbrio maior em determinados órgãos do corpo. E também a gente tem que lembrar que nós temos válvulas de escape, né? Locais onde nós concentramos mais energias negativas. Algumas pessoas têm no estômago, outras no intestino, outra na garganta, outro no coração, outros na mente. Então, de acordo com essas situações, você vai concentrar mais energia negativa nesses pontos, o que faz, né, com que o seu organismo tenha uma sobrecarga de energias negativas que vão provocar mais ainda esse desequilíbrio no corpo físico. Tá? Vamos lá. Ele vai falar um pouquinho dos benefícios do tratamento da desobsessão. Né? E aí ele coloca aqui, ó, acabou, quebrou-se a corrente de vibrações benéficas, aquilo que a gente sempre fala, pessoal, uma reunião mediúnica é extremamente importante a concentração de todos os membros. Uma pessoa que destoa, que perde o pensamento, perde o foco na reunião e começa a pensar outras coisas, vai afetar o equilíbrio da reunião. Obviamente que a espiritualidade, sabendo disso e sabendo das nossas fraquezas e dificuldades, ele sempre tem como se diz assim,
um sistema de amortecimento dessas situações. Porque dificilmente, principalmente para os médios que estão da parte de sustentação, vão conseguir ficar 30, 40 minutos concentrados sem dar uma dispersada. O médium na psicofônico fica mais fácil de concentrar, né? Quando ele está bem concentrado, porque ele já começa a ficar ligado nas comunicações. Acabou a comunicação, ele recobra a consciência, respira, se reequilibra, mas logo em seguida já começa a sentir sensações da próxima comunicação. Isso o mantém mais ligado no trabalho, com maior concentração no trabalho. Apesar de que, também, se o médium psicofônico não tiver o pensamento e a vontade de trabalhar, ele vai dispersar. E ele vai ter dificuldade de fazer a comunicação. Da mesma forma, o médium dialogador, como ele está mais envolvido, ele tem que estar prestando atenção no que está dizendo o espírito, prestar atenção, se envolver no diálogo, para ele entender o que está acontecendo e captar as orientações da espiritualidade para poder ter um diálogo que flua melhor, ele também tem maior facilidade de manter concentrado, porque ele está numa ação. Tanto o médium psicofônico quanto o médium dialogador, ele está numa ação física, que ele mantém a concentração maior do que o médium de sustentação, que está ali completamente mental. Por isso que eu falo que, para mim, a situação mais difícil que tem é a concentração do médium de sustentação durante o trabalho. Precisa ter muita determinação e muita força de vontade para poder conseguir manter esse padrão vibratório. Então, aqui, essas vibrações benéficas vão estar tanto do círculo dos desencarnados quanto dos encarnados. Então, quanto mais coesa está a vibração, melhor e mais forte ela vai se tornar e melhor vai ser feito o tratamento para essas pessoas. Mas aqui o que interessa é o que acontece. Acaba a reunião mediúnica, a gente já dispersa os pensamentos da reunião. Então, quebra aquela vibração. Ao quebrar essa vibração benéfica, né, com o término da reunião, 3 dos 5 obsediados já voltaram a receber influenciação dos obsessores. Vocês lembram que durante o tratamento afastaram os obsessores temporariamente para que eles pudessem ter um pouco de sossego, tanto os obsessores quanto os obsediados. E com esse afastamento puderam conversar com esses obsessores do plano espiritual e no plano material com aqueles que manifestaram mediunicamente. Tá? Mas assim que acabou a reunião, aí volta aquela questão do vínculo ser muito forte, que um depende do outro. Criou-se uma dependência tão grande um do outro que eles não conseguem ficar livres um do outro. Precisam estar próximos para poder trocar essas influências. Né? Eu te odeio, mas não te largo. Né? Te odeio tanto, voltar com você para te castigar. Também, sim. Mas é isso. É essa situação. Por isso que eu falo, o processo obsessivo não é um processo de desamor, de falta de amor. É um processo que existe de um desafeto. É um afeto que deixou de existir por questões que foram relevantes aí na vida dessas pessoas. E aí, o que eles tentam fazer é voltar a ter o afeto. O contrário do amor, como eu já falei, é a indiferença. Se a pessoa não tivesse nem aí com aquela outra, com aquele encarnado, se ela fosse totalmente indiferente, ela nem ia perseguir. Ela não é nada, não vale nada para ele. Isso é falta de amor. Tá?
Então, isso a gente precisa compreender. Né? O Alexandre, então, ele pegou e ainda reforçou, né? Que em todas as atividades de socorro espiritual há sempre intenso proveito. Do nosso ponto de vista, né, parece que não, porque não afastou, não rompeu aquela relação. Mas como ele estava falando anteriormente, isso é um processo. Se você vai cortar uma algema, você não vai pegar e fazer assim, ó, não é uma manteiga que você pega, passa a faca, né, ou passa a coisa e ela cortou e se separou. Você vai ter que ter o esforço ali para poder desgastar, e o desgastar aí significa o quê? Refazer esses pensamentos, revalorizar, né, aquele acontecimento, ressignificar, entender o que aconteceu, o porquê, para que eles possam, então, mudar o pensamento de ambos os lados e romper esse elo de ligação entre eles. Né? Ainda mesmo quando a extensão não seja perceptível ao olhar comum, que é o mais comum. Quantas pessoas não chegam aqui com problemas, em qualquer casa espírita, e eles querem que resolva o problema no primeiro dia. Chega aqui e resolva já. Não, vem aqui, você vai, tira de mim e pronto. O pessoal não entende, a maioria não entende o processo. Porque o que levou aquilo a acontecer e como é o processo para você poder fazer o afastamento. Quase sempre o pessoal acha que o fato da gente pedir para que eles frequentem, para que eles mudem de situação, para que eles possam orar mais e aumentar a participação deles na atividade para romper o processo obsessivo, é uma forma da gente convertê-los a virar espíritos. Né? E aí fica complicado, porque se a pessoa não tiver essa vontade de mudar, não é a questão do espiritismo. A vantagem que eu vejo no espiritismo é o esclarecimento, é que ele vai entender o processo que está ocorrendo. Outras religiões conseguem até afastar o espírito da pessoa, mas aquilo é temporário, a gente sabe disso. Não vai conseguir afastar para sempre. E outra, só o afastamento não resolve o problema. Ficam mais irritados. Sim, sim. Porque aí chama de vergonha, chama de as coisas ficam muito bravas. Ficam. Sim, sim. Mas aí para a gente, né, o como são feitos aí, cada um vai ter seus aprendizados, isso é importante. É o momento deles. Sim, o momento de cada um. Né? Então, eu não estou falando mal de outras religiões, pelo amor de Deus. Tá, pessoal? Quando o doente se dispõe a cooperar com os benfeitores espirituais em benefício próprio, né, colaborando decididamente na restauração de suas atividades mentais, regenerando-se à luz da vida renovada no Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativa do corpo terrestre. Aqui, ó. A ação tem que vir das pessoas envolvidas na situação. Não dá para a espiritualidade, nem para a casa espírita, nem para os trabalhadores espíritas resolver o problema do outro. É um auxílio. Vai se auxiliar a pessoa a resolver o problema. Mas não vai resolver por ela. Ela precisa ter a atitude dela. Que é isso que está mostrando claramente aqui. Ó. De 5, 3 já rapidamente, nem saído do centro, já estão, de novo, já grudados nos obsessores. 2 ainda não. Desses 2, 1 a gente viu que estava com esforço determinado de melhorar. Essa provavelmente vai conseguir mais rapidamente a resolver o problema dela, de obsessão, e vai durar mais tempo esse afastamento. Porque se ela tiver vontade, ela tiver persistência na oração, persistência nos pensamentos positivos, não dar vazão aos próprios vícios e lutar contra isso, ela vai conseguir manter
esse afastamento. Obviamente que não é fácil, né? Mas é só assim que a gente vai conseguir se restabelecer. Tem que ter a força e a determinação, né? Quando o indivíduo, porém, roga a assistência de Jesus com os lábios, sem abrir o coração, a influência divina não deve aguardar milagres na colaboração espiritual. Não dá para ser da boca para fora. Ah, eu quero melhorar. Tá, você quer melhorar? Quero. Isso tem que vir de dentro. Você tem que ter certeza que você quer isso. E outra coisa, essa certeza vai ser através do próprio esforço. Sempre. Ah, eu quero melhorar. Você tira de mim, resolve isso e pronto, acabou. Não vai dar. Né? Nós não temos essa autoridade para fazer isso. A gente pode, muitas vezes, conseguir esse afastamento temporário para a pessoa dar uma equilibrada e, dependendo do caso, até um afastamento por um prazo um pouco maior. Mas, se a pessoa não se esforçar, imediatamente volta. Tá? Só voltar. Não se obsessione, assim, prestas, né? Se ele estiver sempre em vibração, em vibração, mais que existe algo que possa existir nessa relação de obsessão desse diabo, não acontece. Mônica, é muito difícil isso acontecer. A partir do momento que você permite que ocorra o processo obsessivo, vai ser um caminho relativamente longo, respeitando cada caso, para que isso possa acontecer. A gente abre, né? Você vê o nosso dia a dia. É impossível. Você não está obsediado, a gente não está obsediado. Nós muitas vezes temos influenciações, isso é natural de acontecer, mas nós recebemos influenciações por quê? Porque nós baixamos nosso padrão vibratório. Nós pensamos coisas ruins, falamos coisas ruins, temos atitudes ruins, muitas vezes, de revolta, de raiva, de tristeza. Então, quando a gente deixa isso acontecer, nós baixamos o padrão vibratório e estamos sujeitos às influenciações. Uma pessoa que está no processo obsessivo, ela está com a mente dela ligada à mente dos outros espíritos. Ela acostuma tanto a esse processo que ela não sabe diferenciar o que é o pensamento dela do que não é. Nós também. Quando Kardec pergunta no livro dos médiuns se os espíritos nos influenciam, e os espíritos respondem, mais do que supões. Muitas vezes eles os conduzem, isso para pessoas que não estão obsediadas. De ordinário, né? Eles não são de ordinário são eles que nos conduzem. Exato. Então, esse processo vai ser demorado, porque essas pessoas também não é de uma hora para outra que vão compreender a situação, que vão se procurar afastar desses pensamentos. A gente acostuma tanto com pensamento negativo que a gente repete ele sem perceber, sem estar sob influência de ninguém, por vontade própria. Por vontade própria. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E essa auto-obsessão, essa pode ser chamada de auto-obsessão? Não digo auto-obsessão, mas o costume dos pensamentos. É menos do que uma auto-obsessão. A auto-obsessão seria você mesmo se punir e se castigar por questões que você sente culpa. Aí é você que está se obsediando, você que está se maltratando, porque você não aceita a bênção, né, dos outros de estar bem. Aí você não aceita ficar bem. E aí você acaba você mesmo se sabotando. Tá? E aqui eu voltei, só para que eu não comentei essa parte aqui. Ó. Pode esperar o restabelecimento da saúde relativa do corpo terrestre. Há um desgaste do corpo físico em decorrência desse processo obsessivo longo, porque os pensamentos recorrentes, as atitudes,
essa situação vai levar, como a gente conversou, a um desgaste de certas partes do organismo. Porque é muita energia ruim concentrada em algum lugar. Quando acaba o processo obsessivo, o corpo físico vai se ressentir dessa situação. Ele danificou certas partes. E não dá para se recuperar. Né? Algumas situações você se recupera. O corpo físico tem capacidade de se recompor. Mas em certas situações isso não vai ser possível. Tá? Vamos lá, então, continuar aí para a gente terminar esse capítulo ainda esse ano, né? Porque senão a gente não termina. Ó, os benfeitores espirituais podem ajudar, socorrer, contribuir, esclarecer, mas não é possível improvisar recursos cuja organização é trabalho exclusivo dos interessados. Eu não posso fazer a tarefa do outro. Não dá. E ninguém pode fazer a minha. Só compete a mim mesmo. Então, não adianta. Por isso que o esclarecimento é a parte mais importante, o estudo, a força de vontade da pessoa. Então, isso é o que vai ajudar a pessoa. E ela, a força de vontade dela. O problema da responsabilidade não se circunscreve a palavras. É questão vital no caminho da pessoa. Ou seja, atitude. A gente precisa tomar atitude. Senão, não vai dar. Não tem como. Né? Raros homens, entretanto, se dispõem a respeitar os desígnios da religião, olvidando voluntariamente que as menores quedas e mínimas vibrações ficam impressas na alma, exigindo retificação. Olha aí, pessoal. Aquele pensamentinho, né, que a gente considera inocente e bobo, muitas vezes, ele vai provocar problemas para a gente. Nós vamos ter que reparar isso. Ah, eu perdoo. Tomara que morra. Né? Eu perdoo. Mas vai ter que sofrer para pagar o que fez. Então, é aquela dualidade que a gente vai ter. É muito comum. E outros pensamentos mais inocentes ainda. Pensamentos bobos, corriqueiros que a gente tem. Que a gente se deixa irritar por questões banais. Que a gente se deixa conduzir por situações que são ridículas. Quando a gente para e olha depois, isso tudo a gente vai arcar com as consequências. Né? Então não tem jeito, nós temos responsabilidade. Então nós vamos ter que retificar até esses pequenos pensamentos. Por isso a importância da gente estar trabalhando constantemente. Não vamos mudar de uma hora para outra, tá? Então não se culpem, não se castiguem, porque vocês não estão conseguindo mudar rapidamente uma postura que já vem de muito tempo. Mas atentem, quanto mais rápido vocês atentarem para aquela postura e se esforçarem para mudar, melhor. Tá? Então isso é o que vai acontecer com a gente. Ó, no trabalho em favor deles, né, das pessoas obsediadas, não podemos exonerá-los das obrigações contraídas. Quais são essas obrigações contraídas, pessoal? Existe uma relação entre esses espíritos, encarnado e desencarnado, de comprometimento do passado. Eles precisam reparar essa situação, de uns para com os outros. Isso não tem como a gente eximi-los disso. Então o problema vai se persistir. Mesmo que haja o afastamento, mesmo que haja o perdão, até que numa situação em que a gente reencontre esses irmãos, a gente consiga reverter essa situação. Aí vem as expiações, né, que é em relação ao passado que a gente teve,
sofrer as consequências, e posteriormente vêm as provas. Será que realmente nós conseguimos reparar esses erros? Eu estou pronto para passar por uma encarnação e provar para mim mesmo que eu consegui? Aí vem as provas, né? Que a gente pode passar ou ser reprovado, como qualquer avaliação, né? Então, o bom disso é que nós vamos ter outra chance. De novo, de novo, de novo. Às vezes sim, às vezes não. A bondade de Deus é muito grande. É isso que a gente tem que perceber. Ele não vai dar provas nem expiações maiores do que a gente pode suportar. Porque se for... As virtudes a gente sempre fica, o que a gente adquiriu, então tende a ser mais leve, eu acho. Porque por mais que teoricamente é mais pesado, a gente está mais preparado. Sim, Né? o mais pesado... Né? Então acredito que nunca é pior. Não, exatamente. O mais pesado vai vir para aquele que está mais preparado. Senão, qual é a bondade, qual é a inteligência desse pai? Como é que eu chego para minha filha, pego um peso de 100 quilos e falo para ela, levanta? Ela vai olhar para você e fala assim, pai, impossível. Não, mas ó, aquele cara ali levanta. Ele levanta 120, eu só estou te dando 100, por que você não pode levantar 100? Porque ela não está preparada. Ela não tem preparo, ela não se preparou para isso. Então, às vezes, dar 1 quilo para ela levantar é o que ela suporta naquele momento. E Deus sabe disso. Deus entende a nossa capacidade intelectual, mental, psicológica, espiritual, para que a gente possa arcar com as expiações e provas. Mas então por que a gente sucumbe? Porque mesmo aquele 1 quilo, eu achei que era muito e não me esforcei para poder levantar. Sequer eu tentei levantar. Às vezes aquele... Preguiça, indolência, falta de vontade, medo de errar de novo. Então tem várias situações. Não dá para aqui a gente não dá para julgar. Mas às vezes a gente sucumbe em decorrência das nossas dificuldades. Do que a gente não, às vezes, do momento, a gente não quer se esforçar. Não quer. Eu estou cansado. Deixa para depois. Né? Então é isso que a gente muitas vezes passa nessas situações. Tá? O bom trabalhador é o que ajuda, sem fugir ao equilíbrio necessário, construindo todo o trabalho benéfico que esteja ao seu alcance, consciente de que seu esforço traduz a vontade divina. Eu trabalho para ajudar o outro, independente se o outro vai conseguir ou não, se ele vai aproveitar ou não a oportunidade que ele está tendo. Porque o meu trabalho eu faço pela vontade divina. Ajudar o outro a ter a oportunidade. Ponto. É até aí que eu vou. Mas ele veio 1, 2, 3, 4, 10 vezes e ele não se esforçou. Eu não posso resolver isso para ele. Quem sabe na 11ª ele se esforça. Vamos ajudar. Jesus não falou para a gente perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes? Ou seja, indefinidamente a mesma falta? É exatamente isso. Vamos ajudar. Nós estamos aqui para ajudar. Não importa. A partir do momento que a gente assume o trabalho mediúnico como um trabalho nosso, nós estamos aqui para ajudar. O Espírito veio, a gente conversou, explicou, mostrou, e ele não aceitou a ajuda. Nós fizemos, você fez todo o seu esforço de amor, de carinho, de vontade,
empenho para ajudar? Fiz. Você não pode usurpar o direito dele de fazer o que ele quer. Não tem jeito, ele tem a liberdade dele. É dada por Deus, ele vai ter a hora dele. Ah, mas se ele demorar 2.000 anos, 10.000 anos, 20.000 anos? Não sei. A responsabilidade é dele. A escolha é dele. Nos cabe aceitar isso. Consequências da obsessão. Essa parte também é muito importante. Ó, o André indaga ao Luiz, ao Alexandre, né? Se após a conversão real do verdugo, o obsediado readquiriria a normalidade orgânica, né? Que foi aquilo que a gente conversou a respeito do restabelecimento do físico depois que a pessoa passou pelo processo obsessivo, né? Ó, em sua resposta, o instrutor comparou o corpo de carne a um violino, entregue ao artista, nesse caso, o indivíduo reencarnado. Então, o corpo físico é como se fosse um violino entregue a cada um de nós. Ó, entregue aos malfeitores, o violino pode ficar semi-destruído. Né? Então, se eu pego um violino, entrego a uma pessoa que não dá bola para ele, ele tem um descaso com ele larga em qualquer lugar, ele não tem noção do valor daquilo, quebra, né? Então, e mesmo que seja restituído, mesmo que seja reparado, né, não poderá atender ao trabalho da harmonia com a mesma exatidão de outro tempo. Então, o que vai acontecer é, existe um comprometimento. Qual comprometimento? Aonde? E o tamanho desse comprometimento, nós não vamos saber. Só caso a caso. Porque tem diversas condicionantes. Então, o que a gente sabe é que o processo obsessivo de longo prazo vai causar problemas para o corpo físico. Causa o problema do perispírito, que vai refletir no corpo físico. Né? Não poderá atender ao trabalho, né, com a mesma exatidão. Um Stradivarius, que é um violino super famoso, né, que era fabricado por Stradivarius, né, que, se não me engano, era italiano, não lembro, e que é considerado o melhor violino do mundo. Se ele está bem cuidado, na mão de um habilidoso artista, de um violinista, ele vai dar as notas mais puras de um violino. Mas se ele for ficar sem corda, como ele está falando aqui, né, ele não vai tirar som nenhum desse Stradivarius como um som de um violino. Você pode até fazer uma batucadinha nele e sair algum som bom, se o cara for bom, e o violino também. Mas não vai ser a mesma coisa das notas de um bom violino. Né? Aqui ele falou de uma corda que hoje a gente pode trocar a corda, né? Mas se houver uma quebra na madeira, que comprometer a estrutura do violino, isso não vai ser possível de ser reparado. E ele, por mais que ele seja um Stradivarius, ele não vai tocar da mesma forma que ele tocaria se ele tivesse bem conservado. Né? É por isso que, nos casos de obsessão, não se pode prescindir o concurso direto dos interessados. Ou seja, quem é o interessado em se curar, quem é o obsidiado, ele tem que querer. O primeiro ponto de partida é esse. E vocês viram que nesses casos aí, os 4 dos 5, não tinham mais o domínio do seu pensamento. Tinha um caso que estava totalmente subjugado. Então, nesses casos, essa pessoa é difícil sair desse processo. Muito difícil. E às vezes não vai demorar uma encarnação, até mais de uma, nesse processo de
obsessão mútua. Que aí ele desencarna, o obsessor encarna, ele vai obsediar o obsessor desencarna, os dois ficam lá se engalfinhando por aí afora, depois um reencarna, o outro vai, e aí esse processo pode demorar algum tempo. Vamos dizer. Pode ser de tudo. Não dá para a gente bater o martelo. Isso aí cabe a Deus. Ele disse que no dia que deram mutação no grau dos gêmeos, os bebês estavam se pegando. Pode acontecer. Gêmeos nem sempre são inimigos. Você pode ver que tem gêmeos que são extremamente unidos. São espíritos afins que vêm para um ajudar o outro. E você pode ver também que, apesar das semelhanças, da genética muito parecida, sempre tem um que se destaca mais do que o outro. E esse que se destaca está sempre ao lado do outro, puxando o outro para mudar. Né? Então, a grande maioria das vezes são espíritos amigos, fraternos, que vão vir juntos, um para ajudar o outro. E porque o que une é o amor e o ódio. Tanto pode vir o gênero superior como ser inimigos, como ser tão amigos, né? Porque a nossa. Sim, sem dúvida. Né? Aqui nós. Há casos em que os antigos verdugos se transformam em amigos. Olha que beleza. Se a gente for pensar que é um desafeto, o des é contra, né? Deixou de existir um afeto, é que antes também tinha um afeto. O que eu tenho de experiência quando eu atendo espíritos aqui que perseguem uns aos outros, grande parte das vezes é exatamente isso. Eram espíritos que se gostavam, por uma atitude inconsequente de uma parte ou de outra, levaram a um desentendimento, a um desafeto, que culminou nesses processos de perseguição. Então, quando se resolve esse problema do desafeto, o afeto volta. É isso que é bom. Então, esse afeto vai voltar. Ansiosos de reparar o mal praticado, e por vezes o consegue recebendo a ajuda dos planos superiores. Aí, é um caso aí. Houve obsessão, era um desafeto, repararam, se tornaram amigos, e aí, para reparar essa situação, nascem gêmeos, nascem irmãos, nascem de alguma forma em que um ajuda o outro a prosseguir no caminho da redenção. Né? Entretanto, na maioria dos casos, as vítimas não mais restabelecem o equilíbrio do corpo, permanecendo com a saúde incompleta até o sepulcro. Né? Então, dependendo da situação, você vai ter um problema físico. Daí, mais uma vez, eu reforço a importância dos casos de tratamento de processos obsessivos. Nós nunca prescindimos do tratamento físico, tanto das moléstias do físico, físicas propriamente ditas, quanto do tratamento psicológico e psiquiátrico. É extremamente importante conjugar todos esses tratamentos. Não dá para a gente pegar e falar, não, só espiritualmente a gente resolve. Não, não resolve, porque tem consequências físicas. Né? Lembremos que, embora o obsessor se haja transformado, é impossível que a vítima não esteja convertida. É possível que a vítima não esteja convertida. Que é o caso que a gente fala de quebrar o elo. Eu posso quebrar o elo dos dois lados, que é a melhor situação. Ambos compreendem e refazem os seus sentimentos, ou um dos lados. Pode ser o encarnado, quanto pode ser o desencarnado. Aí, a partir do ponto que um consegue entender a situação e muda de postura, o elo já está quebrado. Aí o outro vai continuar tentando perseguir. Vai, mas não vai conseguir, porque não existe mais o elo que os une.
Qual que é o elo que une? Os sentimentos. Então, quando eu deixo de ter o meu sentimento de culpa para com o outro, eu consegui me perdoar, eu reconheço o erro que eu cometi, assumo a responsabilidade desse equívoco, me coloco à disposição de Deus para reparar assim que Ele achar que eu preciso reparar, da forma como Ele achar e da forma como eu conseguir reparar aquele erro, eu me tranquilizo, eu não permito mais que esse assédio seja feito dessa maneira tão assintosa. Ah, mas você vai receber assédio? Vai. Ele vai tentar, ele pode ficar lá esperando a espreita, a hora que eu baixo meu padrão vibratório, ele aproxima, mas ele vai me influenciar, mas não vai me obsediar. Porque eu já não vou deixar mais. Porque logo em seguida, depois de um certo tempo, eu me refaço, me harmonizo. Aí a importância do vigiar. Percebo que eu estou entrando naquele padrão vibratório, aquele pensamento ruim, negativo. Opa! Evangelho, vamos dar uma lida, vamos prestar atenção na lição de hoje. Né? Ó, o Cristo Consolador. Tá? E aí eu pego e começo a ler com atenção. Ah, só ler com atenção é suficiente? É o começo. Porque a hora que eu leio com atenção, eu começo a mudar meu padrão vibratório. Eu deixo de pensar naquela situação ruim e passo a prestar atenção no que está escrito. E aí eu começo a reformular os meus sentimentos em relação a isso. Afasto aquele irmão, porque naquele momento ele não tem sintonia comigo. A própria leitura do Evangelho e o meu pensamento positivo ao ler o Evangelho e ao fazer a minha oração, cria um afastamento natural, uma vibração ao meu redor que não permite que o pensamento dele me atinja. Tá? E, gente, é assim, ó. Tem casos que eu tenho um gênio terrível. E estou numa situação corriqueira e eu abro 1 milhão de brechas para ser assediado. Mas, se eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, aquilo muda. Eu faço com tanta vontade, com tanto amor, que mesmo eu tendo aquele gênio ruim, aquele momento eu estou numa outra situação. Os espíritos não conseguem chegar perto. Naquele momento. Por isso que a gente reforça a importância do vigiar e orar. É extremamente importante. Deixa eu ver, sepulcro, né? Lembramos que, embora o obsessor haja transformado, a vítima pode não estar convertida, né? Na obsessão, as dificuldades não são unilaterais. São dos dois lados. Então, os dois precisam resolver os seus problemas, cada um o seu. Mas eu não posso depender do outro para resolver o meu. Olha que bonito que é isso. Se um dos lados resolve mudar, ele muda, independente do que o outro quer ou não. O outro tem o direito dele. Mas se eu quero, eu mudo. E sigo o meu caminho. O outro tenta me perseguir, mas ele não vai conseguir porque eu mudei. Então não há mais processo obsessivo. Da mesma forma, o espírito. O espírito mudou e o encarnado não. E mesmo encarnado querendo chamar o obsessor de volta para poder se engalfinhar com ele nos pensamentos, o que era obsessor vai pegar e falar assim, estou fora, fui, dei linha. Fica aí com seus pensamentos. Eu vou cuidar de mim. Quando acontece os dois casos, no processo. No processo pode acontecer junto.
a melhor das situações. Porque aí você resolve dos dois lados. Né? Mas ele pode acontecer desencarnado, porque estou fora, né? Mas o pensamento do encarnado escapou Com certeza. e não esse. Com certeza. Saiu esse, outro não. Mas ele vai continuar sendo obsidiado por outro, se for o caso. Ou, no mínimo, fortemente influenciado. Porque se ele não mudar, que é o que ele está falando, depende da ação dele, da vontade dele. Né? Eventual afastamento do perseguidor nem sempre significa a extinção da dívida. Não é porque o meu obsessor compreendeu a situação, se afastou de mim por vontade própria dele, que a minha responsabilidade deixou de existir. Essa não. A questão do perdão. O perdão é importante para quem perdoa. Porque mesmo que eu tenha sido perdoado, eu vou ter que reparar o erro que eu cometi, o dano que eu cometi. Uma hora ou outra eu tenho responsabilidade sobre isso. E quem vai me cobrar isso é a minha consciência. Eu não vou conseguir me libertar disso se eu não reparar. Consequentemente, eu não consigo passar de padrão vibratório se eu não reparar certas coisas. Tá? Olha como que é. Eu não vou conseguir. Tem uma dessas histórias, eu não lembro. Eu acho, não sei se é nesse livro, mas é o seguinte: tinha um espírito que já tinha conseguido um avanço muito grande, moral e intelectual, e estava pronto para passar por outro patamar de vida. Só que ele tinha um rabicho. Tinha um outro espírito que ele tinha coisas preparadas, que ele precisava reencarnar desse espírito para poder reparar. Só que esse espírito estava no umbral. Hã? Depois ele foi buscar o espírito, teve que procurar uma chave, né? Isso. E aí, perguntar ao André Luiz, eu acho que é o André Luiz mesmo, pergunta para o orientador. Mas a espiritualidade não sabe aonde está? Não sabe. Então, por que a espiritualidade não ajuda ele a encontrar esse espírito para ele reencarnar? Não é Não só. Não, desmundo é uma briga que teve entre eles lá, que parece que você se voltou. Isso, é outra Esse coisa. é uma coisa que aí depois ele tinha que passar por isso aqui. Aí o que acontece? Ele só poderia reencarnar quando esse outro espírito também tivesse preparado. Só que enquanto isso, ele tinha que trabalhar no umbral para procurar esse outro espírito. Aí a bondade de Deus é tamanha que esse trabalho dele no umbral ia lhe dando cada vez mais capacidade para que quando isso ocorresse, ele estaria mais preparado. Então, essa situação foi provocada para que ele trabalhasse, até o ponto em que ele tivesse tanto preparo para poder ajudar eles. Aí ele se reencarnar, ele ia encontrar, ia pedir perdão, ia ajudar, ia se comprometer a reencarnar para poder reparar essa situação. Só depois disso é que ele ia conseguir passar por esse outro nível de elevação, porque a própria consciência dele não deixaria ele fazer isso. Se ele fosse para um lugar onde pudesse se situar no intelectual e moralmente, ele já estava preparado. Mas isso ia perturbar ele, porque a consciência dele ia falar: oh, você deixou lá. Ele não ia ter paz nesse outro lugar. Ele tinha que ficar aqui na Terra ainda para poder conseguir passar por essa situação. Né? Então, cada situação é complicada. Né? Em qualquer parte do universo, receberemos sempre
de acordo com as nossas próprias obras. É isso. Não adianta ir para o mundo mais elevado. A consciência dele não vai deixá-lo esquecer os débitos dele. Ele só vai conseguir ir com tranquilidade para esse mundo mais elevado a hora que ele for purificado, o sentimento dele, a mente dele, a consciência dele estiver tranquila. Ele tiver realmente reparado todos os erros dele. Aí sim ele consegue avançar. Do contrário, nós não conseguimos. Tá? Então aqui a gente encerra esse capítulo 18, né, dos missionários da luz. E convido vocês. Vale a pena ler esse livro. Vale a pena ler esse livro. De cabo a rabo. Só tem um problema. A gente fica ansioso para terminar o capítulo. Termina o capítulo, a gente fica ansioso para começar o próximo. De tão instigante que é. Muito bem escrito, muito envolvente, muito importante. Tanto que o pessoal está reestudando e trazendo os conhecimentos atuais da medicina e de pesquisas de ponta, né, em epigenética. Só para vocês terem uma noção, essa teoria da epigenética, do expossome epigenética, iniciou em 2005. Mas, em termos de ciência, é extremamente recente. Então, está todo mundo ainda meio que tateando esse mundo novo para tentar entender o que é isso, como que essa coisa funciona. Esse livro foi, se eu não me engano, em 1940 e pouco. E agora que nós estamos entendendo que o Alexandre explicou para o André Luiz. Agora que nós estamos começando então é assim, o pensamento que é que provoca isso. Agora, como que isso desencadeia? Vai estudar. Vai pesquisar. Tá? Então é isso. Vamos encerrar por hoje. Alguém quer fazer a oração final? Eu faço. Vamos agradecer então a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, e termos oportunidade de ter acesso a essas obras maravilhosas que nos elucidam cada vez mais, que nos instigam a tentar entender tanta coisa que ainda não temos a menor noção do que se trata. A vontade de Deus nos traz à luz ensinamentos que vamos, aos poucos, compreendendo e tomando consciência da nossa realidade. Acalmemos os nossos corações, as nossas mentes, confiemos em Deus, tenhamos a fé no amor de Deus e possamos prosseguir. Calma, em ordem,